tudo bem com vocês? Espero que seja maravilhosamente bem. E hoje, novamente, aqui no segundo A do Santa Maria em Assis, gravando aqui uma videoaula sobre a Índia, tá? E essa videoaula ela vai ser diferenciada porque eu vou gravar ela em duas partes. Uma parte aqui no segundo A e uma parte no segundo B, certo? Primeiramente, gente, quando nós vamos estudar a Índia, nós temos que entender alguns aspectos. Primeiro, aquela imagem, aquela ideia de uma Índia que foi construído lá na novela Caminho das Índias, esqueçam, tá? Aquilo foi uma ideia bastante deturpada da cultura indiana. Em alguns aspectos, no viés econômico, mostrando a imagem de uma Índia rica e que isso não é verdade. Apesar do país ser hoje uma das grandes economias do mundo, integrantes do BRICS, mais de 60%, 70% da sua população vive em condições bastante significativas de pobreza e miséria. Um outro aspecto que foi uma grande deturpação, tá? Foi o fato de uma igualdade entre gêneros e uma igualdade entre diferentes faixas etárias, que não é uma realidade presente no cotidiano da maioria dos indianos, certo? A sociedade indiana, ela é ainda bastante patriarcal, tá? Em que o poder de decisão emite majoritariamente do gênero masculino. Então aquelas cenas clássicas, né, que mostravam na novela homens e mulheres conversando, adultos conversando, esqueçam, homens conversando, debatendo negócios e ao mesmo tempo aparecendo mulheres naquelas danças clássicas assim. Meu, para, isso não existe, tá? O papel da mulher na sociedade indiana é muito segmentado. Infelizmente ainda tão forte quanto a função de servir. Tão somente a isso, sem o poder de maiores decisões, certo? Isso é óbvio, não é uma majoritariedade, né? Não é uma unanimidade, melhor dizendo, mas é uma condição predominante em boa parte do país, principalmente nas áreas mais pobres, tá? A Índia é o segundo maior país do mundo em população, 1,3 bilhão de habitantes, tá? Mas ainda um país que vive o fenômeno da explosão demográfica. Segundo vários demógrafos, até a metade desse século, a Índia já supera a China e vem a se tornar a maior população do planeta, certo? Mas, como eu falei, uma população ainda muito desigual, tá? Apesar do país ser integrante do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o bloco de 5 economias emergentes de destaque no cenário econômico internacional. Apesar de que a maior influência está na China e na Índia, tá? E não nas demais economias. Em relação à economia indiana, na agropecuária, por sua vastidão territorial, por sua aptidão natural em boa parte do seu território, é um país que se destaca na produção de arroz, na produção de chá, de cana-de-açúcar, de cítricos, de soja, de milho, mas é importante que deixe claro que as maiores e melhores áreas são destinadas à produção para exportação. E ainda o fato da Índia ter o maior rebanho bovino do planeta. Mas, poxa, como um país hinduísta tem o maior rebanho bovino? É que esse rebanho, majoritariamente, não é abatido em solo indiano. Ele vai ser abatido em solo de Bangladesh ou em solo de Paquistão, tá? Para daí ser exportado ou consumido internamente, no caso da Índia, para aquelas populações que não cultivam, que não praticam o hinduísmo enquanto religião, certo? Por falar em hinduísmo, é uma religião de matriz espiritualista, politeísta, reencarnacionista. Mas diferente de outras vertentes reencarnacionistas, o hinduísmo acredita na reencarnação do espírito humano em matéria animal, certo? E esse processo de reencarnação faz com que alguns animais sejam sagrados, ou por serem divindades, ou por serem um instrumento de reencarnação e evolução espiritual. Por isso que matá-los pode ser o quê? Um mecanismo de prejuízo em que eu posso estar prejudicando a evolução de um ente que desencarnou, tudo bem? Por isso que alguns animais são considerados sagrados na Índia, pelo caráter reencarnacionista e pelo caráter da divindade, tá? A indústria indiana é hoje uma indústria bastante moderna, uma indústria bastante avançada, principalmente no setor automobilístico, no setor de TI, tecnologia da informação. Mas durante a dominação inglesa, destaca-se principalmente o quê? A presença da indústria alimentícia, indústria têxtil e a indústria metalúrgica, certo? Em que
entidades inglesas se instalavam na Índia em busca desta mão de obra barata e dos baixos custos de produção. E hoje a indústria de TI também, tá? Uma mão de obra qualificada, tá? Não de toda, mas um percentual da população indiana que representa uma mão de obra qualificada e barata. Então, indústrias de alta tecnologia do mundo inteiro transferindo suas plantas de produção de hardwares e softwares em território indiano para produzir com baixo custo. E lembrando que por conta da influência inglesa, que vai ser a parte que eu vou gravar lá no segundo B, certo? O que acontece? Um percentual muito grande de indianos falam inglês. E no setor de serviços, se destacando na área do turismo, da educação, da saúde, certo? E também o fato do país abrigar serviços de call center de vários países do mundo de língua inglesa. Por quê? Porque os avanços das telecomunicações permitiram essa conectividade em tempo real em baixo custo. Então, ao invés de manter um operário nos Estados Unidos, na Austrália ou no Canadá, eu mantenho um operário de call center na Índia. Consequentemente, a um custo muito mais barato, conseguindo uma comunicação em tempo real. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Daqui a pouco nós voltamos. Beijos! Olá, pessoal! Estamos aqui agora fazendo a parte 2, da nossa aula sobre Índia. E dessa vez aqui no segundo ano B do Santa Maria Assis. Ó, fala sério, hein? Dando continuidade. Bom, eu quero começar a aula aqui, essa segunda parte, trazendo aqui alguns tópicos especiais que vão dar sequência àquela primeira parte que foi gravada no segundo ano A. Tá? Bom, em relação à organização da sociedade indiana, tá? Como nós já estávamos falando, nós temos que destacar dois pontos, tá? Que são muito marcantes. Primeiro, o fato de ser uma sociedade patriarcal, tá? Apesar de legalmente não termos mais amparo para a continuidade dessa prática, tá? A sociedade indiana ela é muito patriarcal, em que o poder do homem, tá? Em que a centralidade das decisões do gênero masculino vão orientar muito das decisões do cotidiano, do arranjo da dinâmica coletiva da sociedade, como também do próprio núcleo familiar, tá? Então, como eu comentei lá no comecinho da aula, aquela imagem clássica, que a novela Caminho das Índias mostrou, uma imagem muito deturpada, uma imagem que não confere o cotidiano das relações de poder, Quando você tinha na imagem, por exemplo, da novela, dois homens debatendo um assunto e de repente chegavam as mulheres naquelas danças, repleta de ouro, Homens com as mulheres se expondo. Meu, esquece aquela. É uma coisa que não faz, na verdade, sentido algum. Ana Alice, gostou da dança? Muito lindo. Valeu, obrigado. Vilas? Adorei. Então tá, Carvalho, Prieto, Matheus. Seu lindo! Obrigado, Que delícia. obrigado. Valeu. Mas voltando aqui, crianças, brincadeira essa parte, tá? A ideia aqui, tá, é mostrar para vocês que isso não é uma prática, tá? A mulher na sociedade indiana, ela tem um papel de submissão muito forte, e quando nós falamos ainda das áreas mais pobres, das áreas mais interioranas, tá? Destaca-se ainda até mesmo o tráfico de pessoas, tá? Famílias mais pobres que vendem suas filhas como garantia de casamento a filhos de pessoas mais ricas, ou até mesmo algumas barbáries que às vezes aparecem na mídia, tá? Poucas aparecem, mas é uma prática muito recorrente, homens de 40, 50, 60 anos, tá? Casando com crianças, meninas, tá? 10, 12, 11, 13 anos, tá? Algo bárbaro, algo brutal, tá? Que vem na verdade o quê? Materializar essa condição de pobreza que uma boa parte da sociedade vive, apesar da Índia ser uma das economias que mais crescem em termos de percentual de PIB na atualidade, tá? Um outro ponto a ser destacado é que o sistema de castas, que é aquele modelo de arranjo social, tá? Em que as pessoas eram estratificadas conforme o seu clã, sem nenhuma possibilidade de ascensão, tá? Com a independência do país em 1947, deixou de existir. Mas sua marca, sua herança é muito forte, tá? Inclusive pela própria desigualdade que ainda predomina no país, a desigualdade social, tá? E falando da independência, eu fiz para vocês aqui duas ilustrações mostrando
como que era a organização do espaço indiano durante a dominação inglesa e como que se dá a organização do território indiano após 1947. Então, desde o século XVII, tá, até 1947, a Índia, ela era o quê? O território indiano era uma colônia de exploração inglesa, em que os ingleses tinham um interesse muito grande nos recursos naturais que existiam no país, tá? Comércio de especiarias, extrativismos, e depois com uma consolidação de atividades agrícolas, sendo os ingleses os donos, na verdade, da maior parte das melhores terras agricultáveis do país. Produção esta voltada essencialmente ao mercado externo. Com a expansão do processo industrial inglês, lá no século XVIII, século XIX principalmente, a Índia começou a quê? Ou a Índia inglesa começou a ser o centro, tá, de industrialização voltado ao setor têxtil, ao setor alimentício e ao setor siderúrgico metalúrgico, mas sempre com o controle inglês, sendo as receitas encaminhadas à metrópole, clássica de uma relação metrópole-colônia. Tá? Da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil, apesar de nós não termos tido, no nosso período colonial, o desenvolvimento da atividade industrial. Já temos videoaulas no canal também, contando como que deu a industrialização aqui no Brasil. Bom, cansados dessa relação de dominação, no pós-segunda guerra começaram a crescer os manifestos de descontentamento, de não conformidade com essa condição de dominação, tá? E a Índia, um país bastante plural, tá? Com destaque religioso aos hinduístas, que são majoritários, aos muçulmanos de uma classe secundária em termos quantitativos, e aos sikhs, certo? Uma minoria étnica religiosa presente no país e que nunca se conviveram bem. Mas em nome da independência, tá? O que eles fizeram? Começaram a se organizar para formar um grupo coeso, um grupo único, para lutar contra o interesse da dominação inglesa, certo? Uma das grandes lideranças desse processo foi Mahatma Gandhi, que de uma forma muito inteligente percebeu qual era o interesse inglês, econômico, simples, vamos conduzir uma onda de boicote a produtos ingleses no território indiano. E foi exatamente nessa onda de manifestos de boicote, nessa onda pacífica, inteligente, diga-se por sinal, de Mahatma Gandhi, é que em 1947 foi concedida a independência da Índia. Mas junto com a independência veio também a fragmentação do território, certo? Em que toda a Índia inglesa, certo? Ela foi fragmentada em Paquistão, no primeiro momento, chamado de Paquistão Ocidental, certo? E Paquistão Oriental, que é o atual Bangladesh. Qual foi o critério usado para esta divisão? O aspecto religioso, certo? A maioria muçulmana foi... a maioria dos muçulmanos lotaram-se nessa região, onde é o Paquistão, certo? E também nessa outra região, que era o Paquistão Oriental. Mas nos anos 70, o Paquistão Oriental emancipou-se, formando hoje Bangladesh. E os hinduístas permaneceram em toda esta área aqui, certo? Mantendo a nomenclatura de Índia. Tudo bem? E até hoje, hinduístas e muçulmanos vivem numa relação de muita delicadeza, de muita hostilidade, né? Delicadeza não de sutilidade, mas de delicadeza em que a qualquer momento as tensões eclodem. Por quê? Porque tanto a Índia quanto o Paquistão são potências nucleares. Mas o que isso tem a ver? Existe uma região chamada Caxemira, certo? Que é uma região hoje territorialmente controlada pela Índia, mas que é de maioria muçulmana. E é exatamente aí que está o ponto. O Paquistão, sob o argumento da população ser muçulmana, como eles, quer o controle. A Índia, por sua vez, não aceita a cessão do controle territorial da Caxemira, porque perder território na geopolítica, como vocês bem sabem, e que assistem às aulas do canal, representa fraqueza política governamental, certo? E pior do que perder território, é perder território para o arquirrival, certo? Então, nessa perspectiva, nesse contexto, tá? A fronteira Índia e Paquistão
vai entrar naquele hall de contextos das fronteiras altamente militarizadas, em que de um lado nós temos soldado fortemente armado indiano, do outro lado soldado fortemente armado paquistanês, e ambos numa representação singular de vigia permanente, certo? E o sério de tudo isso é que tanto a Índia quanto o Paquistão são potências nucleares que colocam o mundo em constante tensão. E para terminar, Bangladesh é hoje um país que é um dos mais pobres do mundo, tem uma das maiores densidades demográficas, mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, uma população muito miserável que constantemente ainda é atormentada pelos efeitos das tormentas monsônicas, que temos videoaulas no canal explicando o que é o sistema monsônico. Dá uma olhadinha lá, certo? E ainda, tá, nós temos que destacar também que economicamente vive de uma agricultura e de uma indústria centralizada no setor têxtil e calçadista, exportando ali na sua maioria produtos piratas para o mundo inteiro. Tudo bem? Então esses eram os pontos finais aqui da parte 2, tá, da explicação da Índia. Espero que tenham gostado da explicação, que tenham gostado da dancinha, que na verdade a ideia é trabalhar o conteúdo de uma forma descontraída, tá bom? Super beijo para vocês. Camille, obrigado aí de estar fazendo o make desta videoaula, certo? Como também ao Celcinho ali que fez o make na primeira parte, tá bom? Um super beijo a vocês e até uma próxima. Geo Explica com o Thiago Hernandes, seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Tchau.